Nos últimos dias, uma grande polêmica tomou conta das redes sociais. Thales Gomes foi expulso do G4 Educação, empresa que ele era CEO, por conta da seguinte declaração. Respondendo uma caixinha de perguntas no seu Instagram, daqui a pouco eu conto detalhes, mas ele começa a resposta da seguinte maneira: Deus me livre de mulher CEO. Nossa senhora, se enrolou, hein, Thales Gomes? Nesse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, a opinião sobre a polêmica e falar um pouquinho mais sobre isso se você tá por fora. Então fique até o final desse vídeo para ver a minha opinião sobre as mulheres CEOs desse país. Fala, rico mortal, tudo bem com você? Se você chegou aqui agora esperando uma porrada gratuita no Thales Gomes, fica até o final para você entender o que eu estou falando. Não é isso que você vai encontrar aqui. Primeiramente, para quem não sabe quem é Thales Gomes, ele é fundador, mentor, sócio e era CEO do G4 Educação, que é uma startup de educação de negócios. Ele estava presente na primeira edição da Forbes Under 30 Brasil e foi eleito o empreendedor mais inovador do mundo pelo MIT em 2017. Thales sempre foi um comunicador muito polêmico, daqueles que fala o que ele realmente quer falar. E essa não foi a primeira vez que ele foi cancelado, como o pessoal fala na internet, só que dessa vez parece que foi longe demais. Essa polêmica espalhou pelo Brasil inteiro, tendo muitas mulheres de negócios se pronunciado em relação a isso e também várias personalidades do mercado. E o maior problema de tudo isso é que a empresa do Thales faz principalmente treinamentos de negócios, treinamentos para empreendedores e executivos. Sendo assim, muitas clientes dos treinamentos e produtos do G4 Educação são mulheres de negócios. Por conta disso, a revolta foi demais, fazendo com que Thales Gomes se desculpasse logo em seguida, que todos os outros sócios do G4 Educação precisassem se pronunciar e poucos dias depois chegou ao finalmente Thales anunciou a sua saída do G4 como presidente do conselho e como CEO. É importante a gente perceber aqui que isso mais está parecendo um afastamento momentâneo, porque ele não deixou de ser sócio do G4 e parece que ele simplesmente vai sair dos cargos de liderança, não sei se permanentemente ou se momentaneamente. Thales também é conselheiro de outras empresas e ele foi expulso do conselho, por exemplo, da Hope, aquela empresa de lingerie 100% focada em mulheres. Agora, o mais curioso é que a pessoa que ocupou o lugar de CEO do G4 Educação é uma mulher chamada Maria Isabel Antonini. Maria Antonini era CFO do G4 Educação e agora assume o papel de CEO, que é o cargo máximo executivo de uma empresa. Um detalhe importante é que Maria Antonini já havia sido CEO de uma empresa do próprio Thales Gomes, a Singu. E por que eu estou deixando isso bem claro? Apesar de todas as polêmicas que envolveram essa fala, e nós vamos destrinchar cada coisa que ele falou aqui, não me parece que o Thales Gomes não acredita que uma mulher pode ser uma boa CEO. Tanto é que ele já havia participado de conselhos de empresas femininas, ele já havia colocado CEOs em empresas onde ele mesmo era sócio, então algo aí não está batendo muito bem com as manchetes que a gente está vendo. Então, ao invés de vermos simplesmente a manchete, vamos analisar exatamente o print do story que ele postou e gerou toda essa polêmica. Então vamos ler aqui primeiro esse story para depois a gente chegar em alguma conclusão. A pergunta foi a seguinte: se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? E a resposta do Thales foi a seguinte: Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções, eu particularmente só conheço duas, é o que ele disse, essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro, meus filhos em segundo. Aqui que o bicho pegou. E ele continua: vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Isso é verdade. Fisicamente você fica abalado, psicologicamente você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Na média, esse não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer o papel de homem. Hoje, vejo um bando de marmanjo encostado trabalhando pouco e dividindo conta com mulher. Eu entendo que temporariamente pode acontecer. Eu mesmo já passei por isso no passado, mas tem que ser algo transitório. Homem que tem condições de bancar sua mulher e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos, lar e família. E aí? Essa foi a fala completa dele, sem olhar somente manchetes, olhando essa fala
completa. Me diz aqui nos comentários qual é a sua opinião. O que ele falou de errado aqui, o que você discorda desse fato. Eu não vou fugir da polêmica não, vamos falar por partes. Primeiro, eu concordo com o Thales aqui quando ele diz que o papel do CEO ou qualquer cargo executivo de alto escalão exige muita pressão e normalmente gera bastante estresse para quem está ocupando essa posição. Por isso, é preciso bastante inteligência emocional e você precisa abrir mão de muitas outras coisas na sua qualidade de vida para conseguir executar um cargo como esse com maestria. Agora, onde ele provavelmente exagerou um pouquinho mais do que devia, foi nessa parte de que toda mulher que vai ocupar um cargo CEO, ou quase toda, como ele disse, passa por um processo de masculinização e que vai deixar a casa, o marido e os filhos em outro plano. Ao invés de priorizar a família, vai passar a priorizar a empresa. Eu poderia dar dezenas de casos aqui de pessoas que ocupam cargos executivos em grandes empresas no Brasil inteiro e que conseguem sim priorizar a sua família. Eu concordo que não é maioria, nem homem nem mulher. A maioria das pessoas entra num fluxo de trabalho tão intenso que esquece, começa a pensar só em dinheiro e esquece daquilo que realmente importa. Mas eu acredito que, seja você homem, seja você mulher, você consegue sim priorizar a sua família se essa é de fato a sua prioridade. Então, muito mais do que ser homem ou mulher, você tem que saber qual é a sua prioridade. Aqui mesmo na Simpla Invest, um dos principais valores que nós temos é a família em primeiro lugar. Então, eu incentivo que todos os nossos colaboradores só estejam na empresa se acreditarem que a empresa ajuda a fortalecer a própria família mais do que atrapalha qualquer tipo de relação familiar. Então, eu mesmo no meu cargo de CEO, em alguns momentos eu tenho que me dedicar mais à empresa, mas a todo momento eu me lembro que a minha prioridade é a minha família, minha esposa e meus filhos. Da mesma forma, a nossa CMO, que é a diretora de marketing, é a Bruna, tem 2 filhos, tá grávida do terceiro e ela nunca deixou de entregar o trabalho dela por conta disso. Pelo contrário, às vezes quando a gente tá mais pegado lá na empresa, ela leva os bebês dela e tá tudo certo. Entendo que talvez sejamos exceções? Pode ser que sim, e isso está muito alinhado com a cultura da nossa empresa. Mas percebam que, sendo homem ou sendo mulher, estar nesses cargos executivos não atrapalhou a priorização da família, muito pelo contrário. Agora, se você me acompanha aqui há algum tempo, você já deve ter percebido que eu não acredito que homens e mulheres têm características iguais e devem ter papéis iguais em um casamento. Eu entendo que é muito mais saudável e até mais fácil uma relação acontecer bem quando os papéis de cada um são muito bem definidos. E naturalmente, a minha opinião é que é dever do homem prover a sua família. Quando eu falo isso, tem muita gente que fica brava, mas é verdade, isso está até na Bíblia. Agora, quando eu falo que é dever do homem, eu não estou falando que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode ajudar. Muitas vezes, a mulher vai ter até mesmo características mais propensas a executar um trabalho duro e trazer dinheiro para casa do que o homem. Tem muitas mulheres que têm características mais empreendedoras e outros homens que não têm tanto assim. E tá tudo bem se a família consegue harmonizar tudo isso, mas realmente é muito triste isso aqui que o Thales falou em um dos parágrafos dele. A mulher que corre atrás de tudo para fazer o bem para sua família, ela ainda tem que cumprir várias outras tarefas ali que o homem não consegue ajudar. A gestação, a amamentação, alguns cuidados das crianças e dos filhos, então ela fica altamente sobrecarregada e muitos homens vão ficando cada vez mais femininos e se aproveitam disso. Quando estão com mulheres assim, acabam se acomodando e deixa tudo nas costas da mulher. Eu acho que nenhuma mulher seria contrária a esse tipo de situação. Ou você acha justo que o homem não só não consiga prover a família, quando fique acomodado e sugando da própria mulher. A mulher faz tudo, cuida da casa, cuida de tudo, vai trabalhar, cuida dos filhos e o homem só fica aproveitando, jogando videogame? Ah não, eu não acho que você vai aceitar esse tipo de coisa também. Vimos aqui como foi o texto original, mas o que realmente pegou em todas as manchetes, ou quase todas, foi essa primeira frase: Deus me livre de mulher CEO, dando a entender que ele realmente é contra mulheres CEOs, ou que as mulheres não teriam capacidade de serem CEOs. Mas será que essa é a realidade? Vou reunir aqui algumas notícias. Veja bem, no mundo inteiro, somente 6% dos CEOs, que é o cargo máximo executivo de uma companhia, são mulheres. Veja bem, 94% são homens, 6% são mulheres. Já no Brasil, esse número é um pouco maior para o lado feminino. As mulheres ocupam 17% dos cargos de CEO no país. E aí pode vir a dúvida, será que os homens são melhores nesse tipo de cargo? Ou será
que existe algum desequilíbrio que faz com que tenham menos mulheres nessa posição, não relacionadas com a sua capacidade. A Forbes fez uma matéria sobre isso e disse que mulheres ocupam 38% dos cargos de liderança no Brasil. Aqui eu não estou falando só de CEOs, em outras áreas das empresas também. E que elas são, no geral, melhor avaliadas pelo time. Eles afirmam ainda que CEOs mulheres são melhores gestoras, além de mais populares e confiáveis na avaliação dos colaboradores. E aí, não estou aqui para ficar dando vários exemplos de mulheres CEOs bem-sucedidas, mas não poderia deixar de citar a Cris Junqueira, que é CEO do Nubank, o banquinho roxinho que a gente sempre está falando por aqui. E ela tem seus filhos também. E pelo que eu vejo, pelo menos o que mostra nas redes sociais, ela está sempre curtindo a vida com eles. Então, não sei até que ponto que ser CEO atrapalha mesmo a sua prioridade na família. Eu acho que está muito mais relacionado com a pessoa em si do que com ela ser homem ou mulher. Me diz aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de deixar o seu like também e se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Agora, para a gente encerrar esse assunto, eu queria só que a gente refletisse um pouquinho do que vem acontecendo com o Thales Gomes, mas que já aconteceu com várias outras pessoas e que pode acontecer com qualquer um que emite a sua opinião na internet. Sempre que algum influenciador ou produtor de conteúdo emite uma opinião e é cancelado, as pessoas começam a atacar pedra e começam a querer o pior para aquela pessoa, sem nem buscar entender se aquela opinião ela deveria ser emitida ou não, se ele está certo ou errado, mas principalmente se ele quis dizer aquilo mesmo. Independente de você concordar ou não, o Thales ou qualquer outro influenciador deveria ter o direito de emitir a sua opinião. Se a gente olha mais a fundo, eu sei que a opinião é polêmica, mas a pergunta foi: você se casaria com uma mulher CEO? Resumindo, a pergunta foi essa. E ele pode falar que não se casaria com uma mulher CEO. Tá certo, ele já é CEO, então talvez haveria alguns conflitos ali. Isso pode ter passado pela cabeça dele e talvez eu entenda a cabeça dele. Agora, o principal é, pelo menos, busque entender mais a fundo a opinião da pessoa que está emitindo, depois você emite a sua opinião também. Mas não fique esperando que eu mesmo vou ficar jogando pedra aqui em qualquer pessoa, seja no Thales ou qualquer outro aqui, que não é do meu feitio. E mais uma coisa, seja você mulher ou homem, se você acredita na sua capacidade, não fica dando ouvido para críticas não. Pessoas externas vão sim tentar te desmerecer, vão sim te jogar para baixo, mas o que importa é o que você acredita. Que todas as mulheres e homens sejam livres para fazer o que elas quiserem, seja cuidar da família, seja empreender, seja seguir uma carreira corporativa e quem sabe ocupar sim um cargo executivo na grande empresa dos seus sonhos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Mais uma vez, espero que você tenha gostado do conteúdo. Tamo junto e até a próxima. Não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo que eu quero saber.